É para mim sempre um prazer que se renova de verdade no Espírito Santo, no Evangelho, ter essa chance de falar com você. E eu quero realmente que a gente aproveite esses minutinhos rápidos que nós temos juntos para termos o melhor proveito possível e a compreensão mais simples do Evangelho. Mas hoje eu quero falar com você sobre um fato que precisa ser admitido antes de qualquer coisa em relação ao Evangelho de Jesus. É que o Evangelho, conquanto seja o poder que mais produza a capacidade da sobriedade, da sensatez, da sabedoria para a vida, estimulando você ao amor ativo ao próximo, à existência e à vida. No entanto, o que pode e você deve saber é que, apesar disso, ele está absolutamente carregado de loucuras para aquilo que você considere as lógicas naturais, as expectativas humanas, os princípios e os valores deste mundo. Olhe bem aqui para mim. Por exemplo, você me acha sensato, sóbrio, minimamente equilibrado? Eu acho que não seria irrazoável pensar a meu respeito com essas categorias, porque eu tenho tentado viver a minha vida assim. Mas você pode levar um susto comigo, porque eu creio em determinadas maluquices que são absolutamente inaceitáveis, em qualquer que seja o ambiente intelectual, ou lógico, ou científico, ou natural de raciocínio. Por exemplo, eu creio que haverá um dia em que duas pessoas vão estar andando juntas na rua e uma será tomada, desaparecerá de repente e a outra ficará. Eu creio que haverá um dia em que dois estarão dormindo numa cama e um será tomado e o outro deixado. Eu creio que chegará o dia em que dois estarão caminhando numa estrada, ou numa cidade, ou quem sabe ainda, andando pelo campo, e um será tomado e deixado o outro. Aí você diz, de onde é que você arrancou essa ideia? Eu não nasci com ela. Eu jamais teria essa ideia. Jesus é quem disse isto. E é total maluquice para os sentidos humanos, especialmente num dia como o de hoje, quando tanta gente está saindo para votar como quem vai decidir o futuro da Terra. Ou outros numa alienação total, sem saberem das implicações práticas, espirituais e de coletivização do ato que vão praticar, dependendo de quem elejam, indicam em que direção espiritual o país está. Mas quem inventou essa loucura que eu acabei de dizer, de que um dia um será tomado, o outro será deixado, um dia anjos separarão o joio do trigo, não fui eu, foi Jesus. E ele disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe quando será. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o meu Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem.
Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando o dilúvio veio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, preste atenção, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, numa fábrica, num escritório. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, porque vocês não sabem, e supondo que vocês são bons pais de família e gente que trata a vida com esse olhar do bem, por isso, ficai também vós de olho aberto, apercebidos, porque há a hora em que não cuidais, em que não esperais. Nessa hora, o Filho do Homem virá. E quando Jesus disse isso, ele não estava falando da subjetividade do nosso encontro com ele quando a gente morre. Ele estava falando desse dia que vem e que será mensurável na história e que será noticiado nos jornais e que será o fenômeno mais chocante já presenciado pelos humanos, com interpretações de todos os tipos, com gente dizendo que foi uma abdução em massa, com todo tipo de especulação, mas haverá esse dia em que o marido cínico vai acordar, vai passar a mão do lado e vai ver que a mulher santa foi levada e ele foi deixado. Haverá esse dia em que o gozador e que brinca com a seriedade da existência o tempo todo, de maneira deliberada, vai chegar e vai descobrir que enquanto ele foi fazer um xixi no banheiro do escritório, tudo que era gente boa de Deus naquele lugar foi tomada, levada, sumiu no abrir e fechar de olhos. E eles ficaram. Quem está dizendo isso é Jesus. Essa maluquice vem de Jesus, tá bom? Então não fique mais dizendo que você é discípulo de Jesus se você não puder suportar a maluquice. Paulo, na linha da mesma maluquice, diz que Jesus ressuscitou dos mortos, o que é uma loucura do ponto de vista científico. Por isso é que o justo vive pela fé, e quem não quiser andar pela fé, desista, bye bye, maninho, porque é loucura mesmo. Você tem que ter essa coragem desse maluco que está aqui na sua frente, para assumir essas coisas. Paulo diz, depois de ter falado que Jesus ressuscitou de entre os mortos, ele afirma o seguinte em 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, que foi quem primeiro ressuscitou, depois as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, quando ele voltar, que era o acontecimento acerca do qual eu li antes pelas palavras do próprio Jesus no Evangelho. Aí Paulo prossegue. E então virá o fim, quando ele, Cristo Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, olha como a loucura vai ficando maior.
Paulo diz no verso 50: isto afirmo, irmãos, que carne, essa carninha aqui, e sangue, essa dimensionalidade corruptível, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Simples assim, especialmente lembre disso em dia de eleição. Eis que vos digo um mistério, prossegue Paulo. Nem todos morreremos no corpo, mas transformados seremos todos. Porque haverá alguns que estarão vivos e enquanto estão vivos serão tomados, transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares. Mas todos nós, mesmo os que já tivermos morrido, seremos transformados. No momento, pá, num abrir e fechar de olhos, numa piscada. Piscou, já era. Tem uma piscada, quando abrir os olhos já não está. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos naquele dia, seremos no mesmo átimo, no mesmo indefinível tempo e espaço, redimensionados e transformados e levados ao encontro do Senhor. Porque é necessário que este meu corpinho corruptível, que envelhece e se achaca todos os dias, se revista da incorruptibilidade. E que este meu corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei que nos condena, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse: está consumado, e levou sobre si o pecado de todos nós. Mas Paulo diz que haverá um dia em que essa loucura se realizará, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 10, já aproximadamente 45 anos depois de Paulo ter dito e escrito as palavras que nós lemos, e mais tempo ainda de Jesus ter dito o que nós inicialmente lemos, o que eu li para você, aqui no Apocalipse, no capítulo 10, João diz o seguinte, verso 4: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever o que eu ouvi, mas uma voz do céu veio dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Olha que coisa muito doida. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, da trombeta do 7º anjo, ou ao ressoar da última trombeta, como disse Paulo, cumprir-se-á então o mistério de Deus,
segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aí você olha aqui para mim e fica pensando que é legal essa coisa de evangelho. Você me assiste e acha muito legal, muita gente diz por aí, para todo lado, eu não perco, domingo de manhã. Mas não se equivoque, eu não estou falando de coisas que deixem a sua vida nos quadrantes da chamada normalidade das expectativas deste mundo. Ao contrário, se você está me compreendendo, se você está entendendo o Evangelho, você vai compreender que a mensagem de Jesus implica na aceitação para a sua vida desse tipo de expectativa maluca, de que você pode ser arrebatado num momento, num abrir e fechar de olhos, e que se não acontecer antes de você morrer, o próprio ato de morrer será esse arrebatamento, porque no abrir e fechar de olhos você verá a mesma glória. Mas Jesus não estava sendo apenas subjetivo. Subjetivo quanto a isto ele estava sendo quando ele disse ao homem que morria ao lado dele na cruz e que se arrependera, dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso era subjetivo. Ninguém viu, ninguém veria essa situação. Aqui na terra, Jesus estaria sendo levado por José de Arimateia e Nicodemos para uma tumba nova de onde ele ressuscitou, e o ladrão enterrado, quem sabe, como indigente. Mas no mundo invisível ambos estavam na subjetividade, no paraíso, em outra dimensão. Mas não é disso que Jesus fala aqui. Ele está dizendo que vai chegar o dia, nesta dimensão, na presente ordem de coisas, em que vai acontecer isto. Agora, ninguém sabe o dia e a hora, por isso não dá para dissociar a mensagem de Jesus daquilo que você chama de as sabedorias de Jesus quanto à vida, dessa radicalidade maluca que diz: olha, fique de olho aberto, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas esse dia vem, e será dia de colheita e de separação. E tem gente que vai ser levada, e tem gente que vai ser deixada. Esse é o nível da loucura. Não tem nada politicamente correto no Evangelho. O Evangelho manda amar o inimigo, orar pelo que nos persegue, manda não julgar, não ficar com muitas interpretações, manda saber que neste mundo tem gente boa e tem gente suína. Por isso Jesus diz: não lance as suas pérolas aos porcos. Manda a gente discernir e andar de olho bem aberto, porque tem muito lobo vestido em peles de ovelhas. Por isso Jesus disse: não sejam impressionáveis, pelos seus frutos os conhecereis. Árvore boa dá bom fruto, árvore má dá um fruto ruim. E o fruto não é sucesso econômico nem financeiro. O fruto, segundo Deus, é um só. É o que decorre do amor, que é alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O que não for isso não é fruto para Deus. É apenas elemento de quantificação humana, de materializações ou de realizações ante os nossos sentidos. O Evangelho me diz que Jesus ressuscitou de entre os mortos, sendo ele as primícias de toda a ressurreição, e ele ressuscitou num corpo glorificado, e diz que eu devo ter a mesma expectativa de que eu vou ser revestido da mesma incorruptibilidade, vou ser redimensionado, vou viver eternamente, não como um espírito desencarnado, mas eu receberei um corpo glorificado. Olha o tamanho da maluquice, minha gente. Aí você fica achando que o Evangelho não é loucura? É loucura. Loucura total. Foi Paulo quem disse isso, escrevendo aqui aos Coríntios, quando disse: porque a palavra da cruz é loucura.
é loucura para os que se perdem. Mas para nós, os que pela fé nos ancoramos nessa certeza, é nossa própria salvação. Eu sou salvo pela fé na loucura do Evangelho. É por isso que você me vê aqui fazendo a afirmação da loucura desta pregação. Oxalá, hoje, milhares de pessoas enlouquecessem desse meu mal. Sabe por quê? Essa doença, essa loucura, faz você cantar em volta da sepultura, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você brinca de ciranda, cirandinha em volta de sepultura, porque essa loucura faz você saber. E olhe bem para mim, mas olhe mesmo. Porque eu já passei da morte para a vida. Se você ouvir dizer que eu morri hoje ou amanhã, dê muitas graças a Deus, porque eu estarei aonde eu desejo estar. Porque eu estarei sendo já o habitante daquilo que hoje me habita e que eu já reconheço dentro de mim como glória eterna. Agora, isso é absoluta loucura, você tem que admitir comigo. Crer no Evangelho significa aceitar essa realidade de que você está neste mundo e nele você deseja ser sal que dê gosto à insipidez da existência. Você deseja ser um vagalumezinho que seja de luz, de amor e de bondade na escuridão, na expectativa de que apareçam milhões de vagalumezinhos e aí faça um clarão. Mas você só se entrega a isso se a loucura tiver entrado em você. Não é coisa para gente legalzinha o Evangelho. Não é coisa para gente bonitinha o Evangelho. Não é coisa assim para você levar como um saduceu educado para o templo para cumprir os ritos, depois se benzer e dizer: meu tataravô fez, meu bisavô fez, meu avô fez, meu pai fez, eu faço também. Para com isso. É um bichinho de presépio. Mas não entendeu o Evangelho. O Evangelho chega com essa pegada que faz você dizer: eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo. Meu tempo aqui acabou. Queria falar muito mais. Tem muito mais a lhe dizer. Mas o tempo está acabando, por isso eu vou parar aqui. Eu disse tudo o que eu podia enquanto deu. Agora preste atenção. Se você quiser ouvir mais do Evangelho, mais da loucura que cria a sensatez que anda contra o curso homicida deste mundo, mesmo neste dia de eleição, pare a agitação e venha hoje, habitante de Brasília, me assistir lá no Parlamundi, cujo endereço vem aparecendo aqui desde que eu comecei a falar. Hoje, a partir das 18 horas. De 18 às 19 horas, eu estarei orando com as pessoas e estaremos louvando e adorando a Deus com cânticos juntos. A partir das 19 horas, eu vou estar com a palavra, o Evangelho aberto, e ensinando-o mais para quem desejar. Se for o seu caso, venha. Não é um convite religioso, é o convite para o caminho de Jesus. Se você quiser, venha. E para você que não é habitante de Brasília, mas que está me vendo agora pela Vem VTV, na web, na internet, eu convido você a assistir no mesmo horário, ao vivo. Você está vendo aí o endereço da Vem VTV e você não precisa nem do endereço, você sabe o endereço, mas está aqui.
ao vivo, a partir das 18h15, nós estamos transmitindo tudo para todos os lugares do planeta Terra. Só não entra quem não quer. As facilidades nunca foram tão grandes. Eu espero hoje ver você que é habitante de Brasília. E espero que hoje você que não é habitante de Brasília me veja também pela Vem Ver TV. Porque você não vai estar vendo uma cara. Você sabe que você não está vendo uma cara. Você vai estar ouvindo a mensagem do Evangelho. Eu não tenho nenhum prazer com a exposição da minha cara. Eu já tive isso por gerações e gerações, desde que eu sou bem garoto. Já nasci cansado dessa história. Meu negócio é só um. É que à medida em que o Evangelho vai sendo derramado, você vai compreendendo e discernindo a semelhança, a realidade da face de Cristo, para a qual todos nós somos chamados a irmos sendo transformados dia a dia, de glória em glória. Eu espero ver você hoje no Parlamundi. E eu espero que você me veja de onde você esteja pela Vem Ver TV. Que Deus nos abençoe, nos encha do Espírito Santo e nos dê a coragem de dizer: pois eu não me envergonho da loucura do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe você. Bye. Na caminhada com os discípulos, o que Jesus sobretudo queria era que a palavra entrasse na mente e no coração, pois se ela se instalar aí, será uma consciência que caminha sólida e que na hora em que os problemas surgirem, o indivíduo vai perguntar: para quem irei? Aprendi que somente tu tens as palavras de vida eterna. O Evangelho chega dizendo: ou eu me torno vida em você, ou a simples exposição a mim gerará morte em você. Para uns é cheiro de vida para vida, para outros é aroma de morte para morte, mas é o mesmo Evangelho. Se acolhido, gera o homem espiritual. Se tolerado, produz o homem carnal. Se rejeitado, produz o homem natural. Simples assim. Esse é um trecho do livro O Caminho do Discípulo, do pastor Caio Fábio, que você adquire na editora Prólogos, no 6134834276 ou no editoraprólogos@caiofabio.net.